da lição da Escola Sabatina, nosso maná diário. Hoje, 17 de dezembro, domingo. Como tema, cativo em uma cultura estrangeira. A parte de domingo começa dizendo, meus queridos irmãos, que nunca é fácil estar exilado em outra cultura estrangeira. Pode ser difícil como compreender que os judeus enfrentaram, primeiro sobre os babilônios e sobre os persas. Após a queda de Babilônia, no ano de 539, o Império Medo-Persa começa agora a reinar, aquela segunda parte da estalta que está relatada lá no livro de Daniel. E é interessante, meus queridos, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos mostra que quais sejam os decretos, quais sejam as ordens dadas, o povo de Deus deve permanecer fiel à sua palavra. E no livro de Isaías, no capítulo 29, versículo de 13 a 14, a santa palavra diz: o Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos e ensinos por homens. Continuarei a fazer obras maravilhosas no meio deste povo. Contrapartida, para aqueles que estão determinados a ser fiéis, mesmo em ambientes desfavoráveis, podem impedi-los de obedecer. E aí a história de hoje, nossa mensagem de hoje, está lá no livro de Daniel, no capítulo 1, versículo de 1 a 12, no capítulo 3, de 1 a 12, e no capítulo 6, de 1 a 9, onde nos conta o relato de 3 episódios, onde aqueles jovens tiveram que ser fiéis e leais. A Bíblia começa a dizer, meus queridos, que logo quando Babilônia invadiu Jerusalém, e aí leva como cativo alguns jovens, e a Bíblia relata que dentro desses jovens existia 4 jovens que eram sábios, inteligentes, e foram separados para que pudessem aprender a língua dos caldeus, as tradições dos caldeus, e pudessem ser doutores da lei, mas também na língua dos caldeus. E a Bíblia cita que esses jovens eram Daniel, a Bíblia relata sobre Ananias, Misael e Azarias, que posteriormente esses nomes dele, a Bíblia diz que esses nomes foram trocados. Um se chamava Beltesazar, que era Daniel, Ananias Sadraque, Misael Mesaque e Azarias Abednego. E a Bíblia diz que esses jovens eles foram colocados à prova. Por quê, queridos? A Bíblia relata que durante 3 anos esses jovens teriam que ficar separados para que pudessem aprender a língua dos caldeus, as tradições, e pudessem ser representantes no palácio do rei ali, que naquela época Babilônia, o rei Nabucodonosor. E a Bíblia diz que esses jovens, eles tinham que comer as iguarias dos reis e tinham que beber do vinho na presença ali durante aqueles 3 anos. E a Bíblia diz que eles fizeram um teste com o eunuco responsável, e ele disse: nós não podemos comer as iguarias do rei, comidas imundas, comidas que Deus tinha permanecido no regime alimentar, que eles não deveriam comer. E aí a Bíblia diz que eles fazem prova, durante 10 dias ele pede para que pudesse se alimentar somente de legumes, E a Bíblia diz que quando eles se apresentaram perante o chefe dos eunucos, a Bíblia diz que eles estavam mais saudáveis, mais inteligentes, mais robustos, mostrando ali a prova que eles, sendo fiéis a Deus, Deus estava lhe honrando. O segundo episódio é no capítulo 3 do livro de Daniel, quando depois eles são colocados novamente à prova, quando eles são tentados a adorar uma estátua, a qual o Daniel tinha dado a interpretação do sonho. A estátua que consistia no ouro, na prata, no bronze, no ferro, no barro, que significavam os impérios que iriam dominar o mundo. Nabucodonosor faz uma estátua e agora eles são colocados à prova. No dia da inauguração, onde convida todas as províncias, no toque eles deveriam se ajoelhar
E a Bíblia diz que esses jovens, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se ajoelharam, permaneceram fiéis. E a Bíblia diz que isto lhe custou o perigo de morrer na morte da fornalha. E a Bíblia diz, o relato bíblico, que esses jovens foram, ali interrogados porque não adoraram, porque não se curvaram, porque não se ajoelharam, e eles devem ter dito que eram judeus e só poderiam honrar a Deus e prestar culto somente a Deus. E a Bíblia diz, eles disseram: se Deus quiser nos livrar, Ele irá nos livrar da mão do rei. Caso não quiser nos livrar, nós seremos mortos, mas permaneceremos fiéis. O terceiro relato é quando no capítulo 6 de Daniel, quando é baixado um decreto que ninguém poderia orar a não ser, perante ali ao rei, e nem ao outro Deus. E a Bíblia diz que Daniel foi pego orando, e aí fizeram um decreto, mas a Bíblia diz que ele permaneceu fiel. E a Bíblia, mais uma vez, a Bíblia relata que Deus o honrou, Daniel, na cova dos leões, e não acontecendo nada com ele. A serva do Senhor, Ellen G. White, no livro Mensagem Escolhida, volume 3, na página 162, ela diz bem assim, meus queridos irmãos: só temeremos ao futuro se esquecermos o que Deus fez com o seu povo no passado. Que Deus possa nos abençoar nas circunstâncias difíceis que tiverem para cada um de nós, mesmo que tivermos que passar pela morte. Devemos saber que um dia Deus irá nos honrar. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos permanecer fiéis como esses 4 jovens e possamos a cada dia estar na presença do nosso Deus. Vamos orar? Querido Deus e Pai, que história maravilhosa desses jovens, desses 4 jovens que foram fiéis ao Senhor e o Senhor o honrou. Que nós possamos fazer como o Senhor disse, através da tua serva Ellen White, que nós não possamos temer ao futuro, porque muito o Senhor já fez pelo seu povo no passado e fará também no presente e no futuro. Permaneça conosco, darmos um dia na tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.